Oi pessoal, tudo bom? Bom, eu demorei, mas eu voltei, tá ok? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna. O que foi essa semana? E o que ela representou para a literatura? Ela deu início ao modernismo aqui no Brasil, entendeu? E essa semana ela aconteceu em fevereiro, né? De tanto eu falar sobre a Semana de Arte Moderna, acabei decorando os dias, né? Que foram os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, né? Mas só, gente, que antes do modernismo começar, vários autores, né, artistas já vinham trabalhando com o modernismo, sabia? E não é só aqueles autores do pré-modernismo, não. Apesar de ter, né, nós temos Graça Aranha, que mais tarde ele vai proferir a abertura do evento, né? Já que Mário de Andrade era meio que a base do modernismo, ele que organizou aí tudo, não é mesmo? Então, a gente pode citar como alguns antecedentes da Semana de Arte Moderna a volta do Oswald de Andrade, né, que ele estava lá na Europa, em contato com as vanguardas europeias. Lembra das vanguardas europeias que a gente estudou? O cubismo, o expressionismo. Então, ele vai influenciar muito nas artes plásticas, né? E ele trouxe algumas aqui para o Brasil, né? Nós temos também a exposição de quadros expressionistas do Lazar Sigal, também. Nós temos também a publicação de vários livros, né, que seriam mais tarde, né, lançados mesmo de verdade lá na semana. E nós temos o estopim. Você sabe o que é o estopim? É o boom, entendeu? Então, o estopim foi a exposição, né, da pintora Anita Malfatti, tadinho, tanta pena dela, que nessa exposição ela foi muito criticada pelo Monteiro Lobato. Sabe aquele artigo intitulado Paranoia e Mistificação que a gente viu lá no pré-modernismo? Então, nesse artigo, o Monteiro Lobato critica muito as obras dela, chamando que é arte de louco, coisa de manicômio, que um furúnculo é mais bonito que as obras de arte dela. Porque o Monteiro Lobato ele era muito nacionalista, muito conservador, não é mesmo? Mas enfim, agora vamos para a semana propriamente dita, né? Logo no primeiro dia, no dia 13, né, Graça Aranha profere a abertura do evento, né? Ele faz o discurso dele maravilhoso, apresenta as obras de arte, né? E no primeiro dia nós temos uma apresentação do Heitor de Villa-Lobos. Mas eu não sei o que aconteceu. Não sei se Heitor de Villa-Lobos ele cantou algo que não estava agradando o público. Só sei que ele foi muito vaiado e teve que sair do palco, né? Tacaram tomate e tudo mais. E aí, no segundo dia, né, Mário de Andrade, ele teve o evento, né, de novo no palco, tinha plateia. Aí o Mário de Andrade me vem recitando um poema nas escadarias do teatro. Vamos lembrar que a Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo, né, porque era a cidade mais desenvolvida. E era considerada a capital do país, né? Então aconteceu no Teatro Municipal de lá de São Paulo, não foi aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Então, voltando lá pro evento, né? Ele me vem recitando poemas nas escadarias do teatro. O público quase veio abaixo, né? Mas é o cúmulo do absurdo. Mas aí você vem. Depois entra o Ronald de Carvalho recitando o poema Os Sapos, super conhecidíssimo do acho que é Manuel Bandeira, se eu não me engano. Isso, do Manuel Bandeira. É assim, eu lembro um pouco, tá? Mas eu lembro. É assim. Enfunando os papos, saindo da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. Isso é só um trechinho, tá? Do poema Os Sapos. Se você quiser ver, é só entrar no professor Google, tá ok? Mas, gente, o que significava esse poema Os Sapos, né? Ele era uma forte crítica ao parnasianismo. Porque o modernismo ele é um movimento de rebeldia, né? Já que ele foi muito influenciado pelo modernismo português, que a gente viu, que já tinha essa questão da rebeldia, da ruptura, né? E também tem a questão das vanguardas, né? Que elas eram rebeldes, não respeitavam a pontuação e já estavam fartas. Essa semana já estava farta, né? Esses modernistas já estavam fartos daquela produção, né? Do romantismo, do realismo, do parnasianismo, não é mesmo? Eles não aguentavam mais, então queriam romper com toda aquela produção do século XIX. Chega, assim, não vamos terminar com essas produções,
Mas a gente deixa lá no museu, né? Quando a gente quiser visitar de vez em quando, aí a gente vai lá e vê, né? Mas deixa ele lá, o Parnasiense, a produção toda para lá, e a gente vai produzir agora uma inovação, né? Na literatura. Para fechar com chave de ouro, quem que me entra no palco do Teatro Municipal? Heitor de Villa-Lobos, mais uma vez. Ele entra de casaco, né, de terno, né, todo arrumadinho. Ele vem com guarda-chuva e um chinelo havaiana, de chinela havaiana. Cara, a plateia quase veio abaixo quando ele viu isso. Quando eles viram isso, né? Na verdade, eles tacaram tomate, começaram a gritar, e foi uma confusão toda. E sabe, você pensa que os modernistas ficaram tristes com isso, porque não deu certo? Eles ficaram muito felizes, porque era justamente isso que eles queriam. Eles queriam chocar a sociedade, né? Eles queriam meio que fazer o boom, né? Pô, chegamos, né? É como se fosse a fase rebelde, né? Porque, né, minha professora, ela fala assim, que a gente tem uma fase que é rebelde, né? Aquela fase da adolescência. Aí depois a gente vai amadurecendo, né? Aí vai tomando consciência das coisas. E aí a gente vai melhorando a nossa personalidade, de uma certa forma. É a mesma coisa com o modernismo, né? Nós temos aquela fase de destruição, né? De rebeldia, vamos acabar com tudo. Aí depois ele vai, já a segunda fase, depois já é uma coisa mais madura, né? Mais pensada, já começa já a trazer algumas coisas que estavam esquecidas lá atrás, né? Aí também começa a abordar os problemas sociais na segunda fase da prosa. E na terceira estavam esquecidas lá atrás, né? Aí também começa a abordar os problemas sociais na segunda fase da prosa. E na terceira fase nós já estamos chegando quase no contemporâneo, né? Já é bem madura mesmo, já é bem pensada e engajada com os problemas que estão acontecendo não somente no Brasil, mas no mundo, né, como um todo, né? E depois dessa semana, né, nós temos início aí a primeira fase do modernismo, né, que ele inicia já na Semana de Arte Moderna. Mas aí, gente, os jornais, né, a imprensa aproveitou para falar sobre aquela semana, né, e falaram mal, né. Teve até um jornal, não sei se foi o Jornal da Madrugada ou foi a revista que falou o seguinte, fala assim: é como se esperava um notável fracasso a resta de ontem da Semana de Arte Moderna, que melhor e mais acertadamente deveria chamar-se Semana de Mal às Artes. Você vê como que é forte, né? Tem meio com trocadilho aí, né? Essa questão, né? O jornal, né? Não, me engano. Quem falou isso foi o jornal Estado de São Paulo, entendeu? Mas teve outros jornais também que abordaram a Semana de Arte Moderna, não é mesmo? E também tivemos a circulação de várias revistas, né? Tivemos a revista Klaxon, klaxon vem do termo francês, né, que significa buzina, né, fazer barulho. E essa foi a principal revista que se destacou dentre as outras. Por quê? Porque ela foi a pioneira a lançar as manifestações modernistas, entendeu? Deixa eu ver aqui mais. E temos também outra, nós temos a revista Antropofagia, né, que vai ser muito usada, principalmente por causa do Drummond de Andrade, mais tarde, né, que ele vai publicar aquele famoso poema dele, né, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca vou me esquecer que naquele dia tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Aí um dia eu falei isso para minha professora de espanhol, ela falou assim: gente, já passou a estrada, já construíram um prédio em cima dessa pedra e a pedra continua lá. Não é mesmo? Mas é isso, gente. Eu acho que eu consegui falar tudo. Não vou me estender muito. Depois a gente vai falar da primeira fase do modernismo, onde tivemos aquelas manifestações, né, do pau-brasil, né, verde-amarelismo e tudo mais. Eu não vou me estender muito porque senão o vídeo vai ficar muito grande, entendeu? Desculpa o barulhinho do WhatsApp, tá? Mas é exatamente, Semana de Arte Moderna foi o marco que deu início ao modernismo aqui no Brasil, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula.